Hoje é dia 2 de março de 2022, são 14 horas e 44 minutos, em Franca, São Paulo, uma quarta-feira. Quarta-feira bastante quente. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos pela leitura desta obra, A Morte e o seu Mistério. A Morte e o seu Mistério é uma trilogia. São 3 tomos que se referem à aparição de fantasmas. O primeiro e o segundo volume, fantasmas de vivos, pessoas que gozam de perfeita saúde e que em determinado momento de sua vida, por motivo a ser apurado caso a caso, resolvem se fazer mostrar para o alvo de suas preocupações, aquele que pode percebê-lo ao percipiente. Então ele forma um duplo de si próprio e com isto ele é percebido de uma maneira sutil, percebido às vezes apenas telepaticamente e outras vezes percebido de uma maneira bastante ostensiva, com uma condensação, uma materialização própria, até para ser percebida pela retina do olho e com isto sujeito a fotografias, né? Também com produção de ruídos, de sons, palavras, em alguns casos até o hálito da pessoa é percebido pelo percipiente, pela pessoa que foi o alvo de seu interesse. Então, no primeiro volume, das pessoas saudáveis que produzem esse duplo. No segundo volume, as pessoas moribundas, as pessoas que estão próximas à morte do corpo físico, que também produzem esse duplo. E, finalmente, as pessoas que perderam o corpo físico e, tendo lá os seus despojos há uma semana, um mês, uma década, uns 50 anos, um século, né? Nesse intervalo ou mais, né? Eles se fazem perceber também. Então fica aí como isso é possível. Primeiro, ciências de vários nomes foram surgindo relacionadas ao tema, sociedades psíquicas foram montadas, até que uma delas, que a princípio relutava em aceitar a apresentação de fantasmas de mortos, designou fenômenos psigama, psicapa, como fenômenos sensíveis ao pensamento e fenômenos sensíveis a próprio conjunto neurológico, né, que todo organismo tem. Então, você pode perceber pelo olhar, pelo tato, né, pelo cheiro, e logo que se tornaram impossível de serem desprezados os fenômenos de aparição de fantasmas de mortos, a parapsicologia também criou a designação fenômenos psiteta relacionados à palavra thanatos, que é a morte. Então nós temos a manifestação de fantasmas de vivos, de pessoas que ainda gozam da presença do corpo físico junto ao chão da terra, e o fantasma de mortos. Certamente com versões, com explicações próprias em relação ao motivo e ao processo pelo qual isto se deu.
Camille Flammarion e seus contemporâneos se limitam a elencar fatos e deixar, por conta da posteridade, formar juízos mais seguros, porque a sua época, quando se tratava dos fenômenos de movimentação de objetos, de barulhos, de um objeto que se arrebenta, racha, né, quebra. Então, ele usava muito a palavra eletricidade. Então, hoje nós temos o eletromagnetismo, né? Nós temos uma série de outros nomes que poderiam fazer-se como referência em relação ao como aquilo se dá. Mas na época de Flammarion, a eletricidade estava começando, era como ainda é, né? A energia elétrica, você trabalha com ela, mas, conforme disse aí um professor de física, a pessoa nem sabe com o que está lidando, cuida daquilo, trata daquilo, utiliza, está aí para toda a humanidade como primeira necessidade e, no entanto, em realidade, pouco se conhece a respeito do fenômeno. Então, não menosprezando também a comparação do Camille Flammarion quando utilizava em suas obras a respeito do fluido elétrico. E talvez ele nem se referisse à própria eletricidade que estava se iniciando, mas a um sinônimo, a um termo análogo para tentar descrever o que poderia, em verdade, produzir esses fenômenos relacionados à manifestação deste duplo que se manifesta a partir do corpo físico. Esse segundo volume ele é prefaciado de um pensamento socrático muito significativo. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se fora o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina que nunca deixou de fazer-se ouvir por mim, durante todo o curso de minha vida, manteve-se hoje silenciosa. Então, não me defendi, porque entendo que o que se sucede é um bem. Vou sofrer a sorte a que me impusestes, ó atenienses. Mas a iniquidade, a infâmia, ficarão para sempre amarradas à memória, à história e à vida de meus acusadores e de meus juízes. Submeto-me à sorte, à sanção, à pena que me foi imposta. E certamente eles hão de submeter-se às suas. É deste modo que as coisas deveriam se ocorrer. Tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim mesmo, o que nele há de mortal desagrega-se e entrega-se aos braços da natureza. Entretanto, o que há de imortal, de incólume, de incorruptível, de inatacável, retira-se intacto. Os índices que foram apontados até agora foram 12. Os fatos expostos no primeiro volume provam irrefutavelmente
a existência da alma. Primeiro volume, nós temos 3 livros, né? Segundo, as duplas de vivos, aparições experimentais. As duplas de vivos e aparições experimentais. Então você vê que esses experimentos envolvendo o duplo do vivente é trabalhado inclusive por experimentos. Ele, por exemplo, dá uma sugestão e nessa sugestão as pessoas assim o fizeram e noticiaram, mandaram cartas para Camille Flammarion dizendo do que lhes aconteceu. A esposa de um pastor protestante, tendo lido esse material em um jornal, porque na época ele publicava isso também em jornal, publicava alguns casos. Ele disse o seguinte: quando você estiver com bastante sono, quase dormindo, se você pensar firmemente em alguém, você vai produzir um duplo de si próprio e se manifestar a essa pessoa. E assim ela o fez. O marido tinha saído para fazer as suas pregações em um local muito distante, e ele estava lá se preparando para deitar. De repente a esposa dele vem, aparece, conversa com ele, e ele fica todo assustado, tem uma certa dificuldade em ministrar o culto dominical no dia seguinte, porque ele estava à véspera, né, da sua tarefa religiosa por ali. E aí ele fica preocupado, ele fica imaginando se a esposa dele havia morrido, se tinha acontecido alguma coisa mais grave em casa. Mas ele, um homem de fé, retorna para casa e vê que a esposa estava muito bem, que a esposa estava normal, cuidando do seu dia a dia. Então ele, imaginando que aquilo poderia ter um significado mais amplo, a possibilidade da esposa estar prestes a morrer, talvez fosse um aviso do Senhor, né? Ele resolve questionar a esposa se alguma coisa havia acontecido no sábado anterior, porque teve um fato lá que não lhe saía da cabeça e tal, e a esposa vem e confessa para ele, fala: estou lendo. Aí ele mostra o jornal, né, que o Flammarion publica, e diz que ela resolveu experimentar. E, para a surpresa dela, né, e dele, o fato aconteceu. Então ele, longe de repreendê-la, acha curioso, acha interessante a sua esposa ter se desdobrado e materializado junto à sua atividade profissional e religiosa. Então ele diz para ela o seguinte: olha, meu amor, se você for tentar outras experiências como estas em relação a mim, eu vou te pedir uma coisa: não faça isso no sábado, porque na manhã de domingo eu tenho o culto dominical e certamente isso vai me atrapalhar e muito, porque eu vou ficar meio perturbado. Então ele não a proibiu de tentar esses exercícios. Item terceiro: pensamento produtor de imagens projetadas à distância, cinematografia psíquica, transmissões telepáticas sensoriais. Flammarion, ele certamente havia lido as obras de Allan Kardec, assim como leu as obras de vários outros psiquistas, espiritualistas e outros ateus. E como ele era também livre pensador e se esforçava nesse instante em elencar fatos e mais fatos, a tal ponto de que este volume e os outros dois, o primeiro e o último, ao invés de 1.200 páginas, poderia ter 12.000 páginas. Então ele teve que fazer uma filtragem para que não fosse repetitivo demais.
As aparições de moribundos antes da morte, as manifestações de moribundos antes da morte, são os próximos, né? Item 4 e 5. Indivíduos próximos à morte do corpo físico, se fazendo ver, se fazendo sentir aos seus percipientes, ao alvo de seus interesses. Vistas de cenas de moribundos mortos à distância, audições de mesma ordem. Então você vê, você ouve, você sente. Há um caso de uma esposa, de uma mamãe que estava desencarnando, estava morrendo, e veio à noite procurar pelo filhinho, que era um médico ateu, e conversou com ele, passou a mão no rostinho dele, deu uma bicotinha nele, conversou com ele, e o bafinho dela chegou no narizinho dele. E com isso ele desperta, acha que é a esposa que está ali perto dele, dando beijinho, conversando com aquele hálito próprio da madrugada, né? E trata com muito carinho, mas na hora que ele abre os olhos, ele vê mamãe, numa figura luminescente, em meio à penumbra da noite, a luz saía do próprio organismo, daquele duplo manifesto diante de seus olhos. E esse fato, posteriormente, ela se despede. Tchau, filhinho, estou indo embora, né? Provavelmente você não vai viver mais. Chega de manhã o telegrama. Quem recebe? A esposa, que não estava no quarto, dormia no outro quarto, o casal dormia separado. E aí ela apresenta a notícia para o marido de que que a mãe já havia morrido, e ele falou: eu já estou sabendo, mas como? Ela me visitou. Como visitou? Você é materialista, você é ateu, mas ela esteve aqui. Ela veio, conversou comigo, deixou o bafito dela no meu nariz, tocou no meu rosto, beijou, eu a vi ela se diluir luminescentemente na minha frente. E aí Flammarion tem a oportunidade depois de conversar com o casal, e ele continua materialista. Qual é a explicação dele? Depois de toda essa vivência junto ao fantasma da mamita, ao duplo da mamita viva ou moribunda, olha, é porque ela ainda estava com o corpo físico, as energias, as potências, e etc. E, enfim, morreu, acabou. Só que Flammarion não se limita, né? Ele vai apresentando outros casos. Mas o importante é isso: um ateu materialista visualizou mamãe, sentiu o bafito dela, o carinho dela, a conversinha no pé do ouvido, à madrugada, e no outro dia a notícia que naquele dia, naquela hora, a mamãe tinha partido. E assim, nem assim, mesmo assim, morreu, acabou. Vista de cenas de moribundos mortos à distância, audições da mesma ordem. Item 6. Muitos casos. A pessoa está conversando, de repente vê alguma coisa, comenta, tal, depois recebe a notícia. A pessoa, às vezes, marcou o horário que viu aquilo, o dia, a hora, depois chega a notícia que aquele dia, aquela hora aconteceu com aquela pessoa em questão. Advertências diversas precedendo a morte, anunciando previsões pessoais de mortes em datas fixas. Outro, né? Esse é o 7. O 8. Sensações mentais à distância, mortes, acidentes, fenômenos, sem fenômenos físicos. Depois, bom, então não importa. Tem sem fenômenos físicos, com fenômenos físicos. É apenas uma divisão didática que o Camille Flammarion utiliza. Sensações mentais à distância de mortes, acidentes, sem fenômenos físicos. Mortes anunciadas por meio de ruídos, pancadas, fenômenos físicos, eletricidade, faísca. Caprichos da faísca. Ele chega a escrever um livro com esta
com essa denominação, e ali ele apresenta casos e mais casos que pouco têm a ver com a faísca elétrica, mas muito embora ele se refira especificamente a uma faísca elétrica que aparece do nada e forma como que uma esfera energética, e essa esfera energética abre porta, fecha a porta, brinca com as crianças, brinca com a moça. Em outros momentos, a faísca elétrica dissolve o corpo humano, mata o indivíduo, racha ele no meio. Outras vezes, e não estraga a roupa intacta. É como se fosse uma implosão dentro do indivíduo. Em outros momentos, o corpo fica nu, mulher ou homem, e a roupa se pulveriza, ou se é arrancada do corpo, colocada nos galhos de uma árvore. Pregos do assoalho de um determinado lugar são arrancados e colocados debaixo das telhas. Debaixo da telha, pega uma telha, põe outra telha, põe os preguinhos bonitinhos ali. E outros casos que vão aparecendo. Um batalhão, o capitão, o comandante lá com 19, o capitão recebe todos eles recebem uma faísca elétrica, os sapatos do capitão são atirados longe, suas roupas rasgadas, moedas que estavam no seu bolso derretidas ou furtadas. O dinheiro furtado some do bolso dele. Ele fica inconsciente. E os colegas dele, os comandados dele, quando recebem a faísca elétrica, são arremessados a uma certa distância, caem no chão, quicam e ficam em pé de novo. Caprichos da faísca. O espelho é retirado, ele é arrancado, ele usa o termo arrancado da parede, é colocado suavemente ao sol, sem nenhum dano para o espelho. Quartos de crianças dormindo, uma explosão arrebenta, esfacela a cama, o berço, tudo onde a criança está, ela é jogada, arremessada para fora da janela e colocada suavemente em local seguro, fora da casa. Que faísca atenciosa, que faísca cautelosa, que faísca caprichosa. E ele vai contando casos e mais casos. Caprichos da Faísca, é uma obra de Camille Flammarion. Entre a vida e a morte, estamos intermediários nos quais a ação do vivo ainda pode existir. Moribundos que vieram dizer, estou morto. Então, entre a vida e a morte, quer dizer, nós estamos tratando de moribundos e agora o indivíduo está ali na bica de ir ou ficar. E coisas semelhantes vão acontecendo. Manifestações de moribundos no momento da morte. Então, no momento, naquele momento exato da morte. Nós já citamos aqui o caso de um comandante de fragata que está lá deitado no seu camarote, lugar apertadinho, que mal cabe o seu próprio corpo, e de repente um corpo infantil vem, fica sobre o seu peito, abraça o seu pescoço, beija a sua boca, e ele expulsa aquilo, joga no chão, como se fosse um gato, que estivesse em cima dele. E ele comenta isso com um dos colegas, e um colega que era até meio cético, devido que não está muito ligado às coisas espirituais, devido aos detalhes, à percepção física,
a vitalidade com que ele vivenciou, ele disse: você tem filho pequeno? Tem uma criancinha de 2 anos. Ele falou: acho que era bom você ligar para casa na hora que chegarmos a um porto. Logo eles chegam em um local do tipo, utilizam-se de um telégrafo e recebem a notícia que naquele dia, naquela hora, naquele momento, seu filho foi acometido de croup, se eu não me engano, que lhe tirou a vida muito rapidamente, 2 dias antes desse telegrama. E a criança se abraçou ao retrato do papai e dizia: papá, 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 barco, papá, no mar, papá, barco, papá, mar, e beijava o retratinho, o rostinho do papaizinho. E papai, naquele mesmo horário, porque ele anotou lá, né, o horário que aquilo aconteceu, era o horário que o filhinho dele estava beijando o quadro. Então as manifestações, não só uma visão, ele viu, sentiu o menino abraçando ele, beijando na boca dele. Sentiu o peso do menino e esse peso nunca mais saiu. Ele manteve na memória dele o peso da criança acomodada junto ao seu peito quando ele o arrancou e jogou para longe, assustado. E nós estamos no item 12, as aparições de moribundos nos momentos da morte, ondas e vibrações etéreas. Então ele vai utilizando-se de uma série de explicações e diz que, em relação ao pensamento espírita, a maneira com que o tema é apresentado, ele vai apresentar uma obra própria, muito embora ele faça apontamentos, como apontamentos de Rivail, né, de Allan Kardec, quando se refere a este ou aquele aspecto do que ele está expondo. Eu vou ler algumas frases que Flammarion separou durante todo o curso desse material. Eu não vou citar os autores, porque para dar mais coerência na sequência. Tenhamos olhos de ver, tenhamos espírito de julgar. Conhece-te a ti mesmo. A palavra sobrenatural aplicada a um fato é um absurdo. Então, um fato é um fato. Não é uma derrogação das leis naturais. Todas ferem, a derradeira mata. É na hora extrema que as transmissões de imagens e sensações são as mais frequentes. Rejeita a opinião banal, rejeita a opinião dos que dizem por dizer e salvar-te-ás. Rejeita a opinião banal e salvar-te-ás. E terás um conjunto importante de conceitos, de opiniões. Devemos examinar tudo sem opinião preconcebida e com o mais severo método. Então, o problema do dogmatismo é esse. Seja parte do princípio de uma opinião. E não é assim que funciona a ciência. A opinião de hoje é amanhã uma opinião abandonada, porque aparecem outros conceitos. Às vezes a gente descobre a roda, mas quando descobre, né, quando realmente é uma inovação, às vezes é apenas uma
uma versão, você observa o fato, tem uma opinião distorcida do fato, mas há uma maneira melhor de se explicá-lo. Às vezes não, realmente é a descoberta da roda. A roda um tanto menos lisa, um tanto mais lisa, um tanto mais prática ou menos prática, uma roda meio quadrada, meio ovoide, meio retangular, mas é uma roda. O tempo cabe aprimorá-la. As possibilidades da natureza são infinitas. O que sabemos pouco é o que ignoramos muito. Ele sentia-se submetido às influências solenes da natureza, magnetismo vasto, magnetismo infinito, que é a vida da criação presente. Aprender o átomo ao universo. A gravitação no mundo astronômico, a eletricidade no mundo físico, o princípio vital no mundo vivo, o espírito no mundo psíquico, regem o universo. O universo é dinamismo. Tempo, esta imagem móvel da imóvel eternidade. Nada é tão brutalmente concludente, tão definitivo, tão decisivo, tão final como um fato. A morte não é mais do que uma das horas do nosso quadrante. E nosso quadrante deve girar eternamente. Senhor Jesus, Music. Senhor Jesus, gratidão por este momento de sintonia, de afinação de nossas cordas mentais, espirituais, emocionais e todas as possibilidades que a nomenclatura e o conhecimento humano ainda não possam ter abarcado. É a presença da maestria, é a presença da solidariedade, é a presença deste encadear solidário, fraternal, misericordioso, amoroso, de corações evoltos que saem de nossa pálida presença e se encadeia em direção aos parvos, sequer conjecturados por nossas
possibilidades de alcançar. Mas que aí estão. A nos socorrer e nos estimular ao crescimento inadiável, inalienável, inalterável, sempre adiante e sempre rumo ao mais alto. Então, se pouco fazemos, pouco fizemos, fica aí por conta da misericórdia, da bondade, da lucidez destes prepostos do Altíssimo realizarem aquilo que sequer temos ideia das necessidades. Vivemos hoje a possibilidade da internet, da comunicação eletrônica instantânea e gravada ad eterno. Mas e a psiconáutica que transforma essas vibrações eletrônicas no momento presente? Porque se hoje vibramos e marcamos essas faixas eletrônicas com as nossas emoções, bem como esses companheiros que nos assessoram, no momento em que esse material é revisado, a psiconáutica, a psiconete, faz-nos permear emoções, desde esse chão da terra até as esferas dos mais altos planos, mantendo viva, incandescente, pulando, agitando, as fibras mais íntimas de nosso ser, para que tenhamos a certeza de que somos um com o Pai, somos um com os nossos irmãos de universo. Somos um com o Senhor da vida. Somos um conosco mesmo. Porque cada um de nós, arrastando um passado milenar de vivências tão diferentes, de experiências múltiplas, somos uma legião em nós mesmos, acessando ora aqui, ora ali,
aqueles arquivos e tentando sublimar junto ao Altíssimo essas experiências. Que vão se acomodando de uma maneira mais útil, mais produtiva, porque certamente acertamos em alguma coisa, erramos em outras. Mas nos nossos erros ficam as maiores lições, porque são eles que marcam muito mais a necessidade da lealdade, da vigilância, da atenção, da gentileza em tudo que fazemos, tendo sempre por inspiração maior a utilidade geral. Porque quanto mais colaboramos para com as necessidades do outro, mais aquilo beneficia nós mesmos. Nos Estados Unidos, uma menina negra, filha de escravos, mas ela já era liberta. Os pais também já haviam sido libertos. Mas isso naquele momento era até pior, porque pelo menos se distribuía alimentos aos escravos, e aqueles escravos libertos sequer tinham direito ao alimento. Então tinham que se esforçar muito para ganhar o pão de cada dia, para comer o básico que eles já tinham antes. Desprezados, um dia uma criança negra, livre, não conhecia a escravidão, não conhecia o peso de que seus pais, seus avós vivenciaram, foram passear em um bairro lá qualquer, e a menina, um tanto afastada ali da presença do grupo, resolveu adentrar a casa do senhorio. Estando a observar alguma coisa numa prateleira, a outra menininha, filha dos patrões lá, dos senhores, tendo visto a negrinha próximo à estante, olhou para ela e falou assim, que ela olhou aquelas caixinhas, né? Ia pôr a mão, ela falou, não põe a mão. Negro não pode pôr a mão nessas coisas. E aí, assustadinha, ela saiu, foi lá, encontrou a mãe, não contou para a mãe o que aconteceu. E um dia, caminhando ali no bairro, no gueto, onde eles moravam, ela passou perto de uma lata de lixo e viu alguma coisa, uma caixinha, um objeto
parecido com aqueles que estavam na casa lá da Sinhazinha, pegou, guardou aquilo com ela, que ela pegou no lixo, né? E mostrou para a mamãe, no momento oportuno, perguntou: mamãe, o que é isso? O que é isto? Ah, é um livro, meu filho, minha filha. Um livro? Para que serve? Ele te conta histórias. Mas isso daí é coisa de branco. Isso daí é coisa de branco. A menininha resolveu conversar com o livro. Ela pegou o livro, abriu, fechou, virou para cima, para cá, para o lado, para o outro, e o livro não conversou com ela. Em um determinado momento, ela encontrou com uma outra senhora, também negra, e mostrou para ela e perguntou: o que é isso? Ela falou: é um livro. O que ele faz? Ele conta histórias. A mamãe me disse, mas ele não quer conversar comigo, ele não quer falar comigo. Aí a senhora falou assim: mas você tem que saber o código dele. Tem um código para conversar com ele, para ouvir o que ele tem para te dizer. Você quer que eu te ensine? Quero. E aí ela ensinou, ela alfabetizou a menina e o livro começou a conversar com ela realmente, dentro da forma óbvia. O livro realmente conversou com aquela menina. E isso mudou a vida dela. E ela, muito grata com aquilo, começou a ensinar as pessoas a ler. E ela tinha dificuldades financeiras em comprar outros livros. Cada pessoa que ela ensinava a ler, ela pedia $1. E com aquele $1 ela comprava outro livro, e outro livro, e outro livro. E ia distribuindo, ia fazendo lá sua própria biblioteca. E essa maneira de ser dela foi levada para a África, e ali 70% das pessoas foram alfabetizadas graças ao esforço desta senhora, que criou essa maneira de ser. Eu vou te ensinar a ler, você me dá $1 para que eu possa comprar mais um livro. E graças a isso, os negros que chegaram à faculdade foi graças à iniciativa desta senhora, que dedicou toda a sua vida a ler um livro, a ensinar alguém a ler um livro, pegar $1. Então 70% das crianças negras que chegaram à faculdade chegaram devido a essa ideia, a esse esforço dessa menina que queria conversar com aquela caixinha mágica chamada livro. Então veja bem o que significa esse pequeno esforço nosso. Quando eu falo nosso, cada um de nós, de fazer uma prece, de realizar um culto, de acender uma vela de amor junto ao bairro onde moro. Ler um livro, ensinar a ler, pegar $1 e comprar mais um livro. Alfabetizou 70% dos negros que chegaram à faculdade. Muita paz a todos.